Pessoal, naquela questão que eu tinha mostrado anteriormente sobre a análise lá das granulometrias, isso aqui é um simulador que eu uso muito com vocês. Não sei se vocês lembram em sala. É lá daquele site, o FET, tá? E é as reações e taxa de reações. Então aqui tem uma simulação de como que se processaria uma reação química, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, tá? Tem uma molécula aqui, uma bolinha pequena, uma roxa grande e uma amarela maior. Se você ver a reação aqui embaixo, como que é esse processo de reação? Essa bolinha amarela reage com essas duas outras, formando o quê? Essa outra combinação mais C. Essa é a reação química, ok? Então, o que se tem em cinética química? Cinética química é o estudo que a gente faz da rapidez, ou quão rápido uma reação se processa, certo? Ou quão lentamente. Então, cinética química trabalha com isso. Uma das coisas que a gente vê em cinética química, ou seja, quão rápido a reação vai acontecer, é quando essa reação química acontece, certo? De uma forma que a gente diz assim, favorável. Qual seria a forma favorável de acontecer a reação química aqui? Com a colisão dessa A com essas duas de uma maneira adequada. Que maneira adequada? Maneira adequada essa seria o quê? Se atingisse diretamente ela. Ó. A reação aconteceu, tá vendo? Agora se eu voltar aqui, ó, e ela não acontecer frontalmente, possivelmente essa reação não vai acontecer. Por quê? Essa colisão ela tem que acontecer frontal. Opa! Então, se eu botar um pouquinho de lado, tá vendo que ela não acontece? Por que não acontece? Para as reações químicas acontecerem, os átomos, as moléculas, elas têm que se colidir de uma forma adequada, favorável, certo? Para acontecer, ok? Então, isso é um dos pontos. Um segundo ponto que eu queria mostrar para vocês é nessa outra aba aqui. Deixa eu reiniciar, tá? O que eu tenho nessa aba? Aqui a gente vai analisar também quão veloz acontece uma reação química. Então aqui a gente tem um dispositivo que aumenta ou diminui a temperatura. Aqui é o quanto de moléculas ou átomos eu coloco no sistema fechado. E aqui temos o que? Um diagrama de energia. Isso aqui a gente já viu em termoquímica, certo? Olhando para esse diagrama de energia, o que dá para entender? Olha, os reagentes têm menor energia que os produtos. Logo, essa reação química é uma reação química o quê? Endotérmica ou exotérmica? Endotérmica, né? Os produtos, aquelas moléculas que foram formadas no produto, elas absorvem energia do meio, certo? Então, essa é uma reação endotérmica. Uma reação exotérmica seria o quê? Os reagentes têm maior energia, formando produtos com menor energia, então seria uma reação exotérmica, porque esse excesso de energia seria jogado para o meio, certo? Para as vizinhanças. Então vamos lá. Como que acontece uma reação química? Eu vou colocar A. Por que eu estou colocando A aqui? Ó? Moléculas de A. Porque a reação química é A mais B mais C, certo? Formando AB mais o C. Então agora eu vou botar B e C, que é o outro reagente, tá? Então se eu colocar aqui, ó, botar um pouquinho, vocês vão perceber que com a evolução do sistema, não é porque A e B e C estão juntos que vai acontecer a reação química. Mas professor, como que eu sei que está acontecendo a reação química? Para acontecer a reação química, tem que ter o que? A formação desses produtos, ou seja, um A tem que combinar com B, e tem que ter uma bolinha de C sozinha ali. Como que a gente faz para isso acontecer? Tá? Pode ser que se a gente ficar observando aqui 1 hora, meia hora, aconteça a reação química. Mas a gente pode aumentar a velocidade dessa reação, ou seja, a taxa que a reação se processa. Certo? A rapidez da reação. Velocidade não, a rapidez com que essa reação se processa. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, colocando mais reagentes. Se eu colocar mais reagentes dos dois lados, o que vai acontecer? Possivelmente
a reação vai ocorrer. Por quê? Eu tenho mais reagentes em um pequeno espaço, vai haver mais colisões. Então pode ocorrer a reação. Vamos olhar aqui? Em algum momento a gente vai ter essa reação. Cadê a reação? Vou botar um pouco mais. Tá? Então, se eu aumentar a quantidade, possivelmente eu vou ter a reação química aí. Em algum momento vai se processar ela. Tá vendo? Se eu colocar mais ainda, pode ser que eu tenha. Vamos colocar mais. Colocar um pouco mais de ar. O que a gente está notando nesse outro gráfico aqui? Ó? Olha aqui, ó. Só tem uma de C, tá vendo? Uma outra bolinha de C. E eu tenho uma bolinha aqui, ó, de A e B. Certo? Só que só são poucas bolinhas. O que acontece? Conforme eu vou aumentando a quantidade aqui, a reação vai acontecendo, só que ela vai acontecendo de uma forma lenta. O que eu posso fazer para essa reação aumentar a sua rapidez, ou que ela aconteça mais rápido? Por exemplo, aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura. Então, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O sistema vai, né, agitar mais, então a reação vai acontecer muito mais rápida. Tá vendo que tem um monte de bolinha C e um monte de bolinha B e A? Então ela acontece mais rápido. O aumento de temperatura leva a isso. Tá? Outra coisa, vou reiniciar aqui, tá, gente? A gente fazendo a mesma análise, vou colocar A de novo, certo? Mais bolinhas de A e mais bolinhas de BC. A gente vai observar praticamente a mesma coisa, só que com menos. Aquele lá ficou muitas bolinhas. Vou aumentar a temperatura. Eu quero que vocês observem aqui, ó, esse gráfico. Por que esse gráfico, professor, está diferente daquele que a gente viu em termoquímica? Porque em termoquímica, como que era o gráfico? Ou a energia dos reagentes vinha para a energia dos produtos. Não tinha vamos dizer, esse pico aqui. Gente, guardem isso. Quando a gente estudar cinética química, né, no momento certo, mas já estamos estudando agora, não vale a pena vocês registrarem isso. Esse pico aqui, ó, é o que a gente chama de energia de ativação. Tá? Então a reação ela acontece, certo? Ou ela vai se processar mais, vamos dizer assim, quando ou haverá maior formação de produto, quando a energia do sistema supera essa energia de ativação. Por exemplo, a gente pegar um fósforo e colocar do lado daquela lixa que gera chama. Por si só, isso não vai levar à reação química que gera chama. Para gerar chama, o que a gente tem que fazer? Atrito. O atrito é que gera energia suficiente para que haja chama. Então aquele atrito seria responsável pela energia de ativação. Tá? Se a gente fizer um atrito muito lento ou com pouca energia, não vai haver chama. Então aqui, se eu aumentar a energia do sistema, vejam lá que verde vai aumentar. Ó. O que vai acontecer? Aumentando a energia do sistema, certo? Aumentando a energia do sistema, acima da energia de ativação, o que vai acontecer? Essa reação química vai se processar muito mais rapidamente, tá? A gente vê isso com C isoladamente e as bolinhas entre A e B. Como isso é um sistema fechado, e se a gente olhar aqui, ó, tem seta para os dois lados, tanto a reação para a formação de produtos vai acontecer, como a reação ao contrário, tá? Porque isso é uma reação reversível. Ok? Então eu quis mostrar um pouco disso aqui para vocês, até para fomentar um pouco aquilo que foi falado, respondendo aquela questão sobre granulometria, diferentes temperaturas. Tá bom? Dê uma olhada lá no site do FET, vocês vão achar esse simulador, pode ajudar vocês também a entender melhor.